Quando será? Quando será que o presidente Lula sancionará aquela coisa estapafúrdia que vai permitir o aumento de 513 deputados para 531? Quando é que o nosso presidente sancionará, ou seja, oficializará a permissão para a entrada desse novo pessoal? Eu pesquisei rapidão aqui no Google, não achei uma data, então, pode ser que ele já fez isso e eu não sei ainda, mas pode ser que ele ainda fará, né? Então, tudo depende do momento em que o texto irá para a sua apreciação e análise. Vamos torcer para que ele não sancione. O que acontece se ele não sancionar? Fica então vetado, né? Vetado esse projeto que visa o aumento do número de deputados. Aí me falta informação se podem derrubar esse veto dele ou não. Normalmente, se é da vontade da Câmara, acho que pode derrubar o veto dele. Acho que sim. Me falta essa informação. Se você souber, comenta aí, né, para mim, por favor. Já aconteceu, né? Algumas vezes ao longo dos nossos anos presidenciáveis democráticos, do presidente não sancionar algo e derrubarem o veto dele. Ou seja, ele vetou alguma coisa, mas o pessoal pegou e não, vamos derrubar o veto dele. Então aí fica tudo um pouco mais complicado. Mas o ser humano é complicado. Eu estava vendo aqui, parece que 2026 o foco também abrangerá tudo, né? Todas as massas, de todas as bolhas, de todos os assuntos e nichos e esferas, inclusive o religioso. É curioso como que a religião ela se faz necessária na vida das pessoas. O ser humano ele já cresce sabendo de um Deus todo-poderoso, criador de uma série de coisas, e que ele é como alguém muito diferentão, especial, com a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e cuidar de tudo e de todos. E esse alguém faz as coisas acontecerem. Coisas boas, coisas ruins. Não, coisas ruins atribuem ao outro, não atribuem a ele. As pessoas atribuem coisas ruins àquele em que é tudo de ruim. Quem que é? É o diabo? Né? Eu não sei, acho que o diabo seria algo em contraste a Jesus, né? Mas algumas pessoas atribuem o diabo ao Deus, realmente, né? A um contraste, a uma oposição a Deus. Isso é mais complexo. Parece que no Velho Testamento chegam a citar Satã, e Satã não é o diabo a que as pessoas atribuem como oposição a Jesus. Satã é como algo mais páreo, com essa coisa abstrata e poderosa que nós atribuímos ser Deus. Só que é algo páreo do outro lado, da deformação, da destruição. Ou seja, atribui-se a Deus tudo que é formado e tudo que é construído, as coisas boas em geral. Atribui-se a Satã tudo que é destruído, tudo que é deformado, tudo que de repente é modificado e se torna algo ruim. Então, em algum lugar no Velho Testamento existe isso. Eu não sei explicar com precisão, porque eu não servi para ser religioso, embora eu tenha passado por diversos lugares, né? Eu sou católico, mas já fui mórmon, já tive um pezinho também na mediunidade. Essa mediunidade, eu não sei se era umbanda, se que era aquilo, porque era um lugar que aconteciam coisas e eu prefiro não definir.
Aliás, eu prefiro falar o menos possível sobre isso. Também já transitei um pouquinho por Kardec, então assim, é, chega um ponto em que a gente retorna às origens, ou seja, acabei retornando ao catolicismo, descobri a magia do caos, descobri um pouco de esoterismo nesse sentido mesmo, da magia, né? Achei bem interessante, é muito bom a gente saber que a gente tem um poder que não precisa depender de um ser maior, né? A gente mesmo pode exercer esse poder e fazer acontecer alguma coisa. Mas hoje eu não sou nada, hoje eu sou à toa. Mas eu compreendo total as pessoas que precisam de uma religião, seja ela qual for. A cristã, que aí temos católicos e evangélicos, né? E muitos evangélicos de todos os tipos e jeitos, enfim. Tem evangélico aí de tudo quanto é natureza diferente, né? O católico, acho que é o católico anglicano e o católico apostólico romano, né? Se eu não me engano, tem esses dois tipos. Se houver mais, coloca aí para mim nos comentários. Já curtiu o vídeo? Né? Então já dá o curtir aí no vídeo, que já ajuda muito aqui o canal também. Se puder dar um valeu demais também, que tá aí nas opções, também pode dar um valeu demais, tá bom? Ou se quiser dar um pix também, caldeirafabiano777@gmail.com, já ajuda também. Então tá tudo certo. E vamos prosseguindo aqui na ideia. Algumas pessoas precisam dessa coisa do amparo de um ser superior. Eu mesmo já precisei muito, estou falando no passado, mas a gente nunca sabe, né? Quando eu voltarei a ter um estado mental em que de repente será preciso mais um tempão rezando o terço mariano para se sentir bem. Sim, houve um tempo em que eu fazia isso, rezava bastante o terço mariano, uma vez ao dia durante muitos anos, não sei se foram 3 ou 4 anos. A gente não fica contando, porque assim, é um dia de cada vez tipo, vai contar isso para quê? Né? A gente imagina que será pelo resto da vida, então não é necessário ficar contando, cronometrando, estipulando um tempo, né? Ah, eu vou fazer por 3 meses, eu vou fazer por 6 meses. Não, eu simplesmente achei que eu iria incorporar esse remedinho, né? Que é rezar o terço mariano uma vez ao dia. Simplesmente achei que eu ia incorporar isso na minha vida para sempre. E estava tudo bem, estava tudo ótimo. Fiquei tão ótimo que naturalmente fui percebendo que não precisava mais, né? Então fui dando um tempo, parava, voltava, parava, voltava. E aí os espaços em que eu parava se tornaram maiores. Quando eu voltava com vontade, com saudade, mas logo eu parava de novo. Então eu percebi que ali já deu, né? Já tinha dado o meu tempo ali de ficar me dedicando a essas orações. Eu já estava bem e eu estou bem. É um bem que a gente tem que se vigiar todo santo dia, né? Porque a vida é infeliz, os pensamentos são infelizes, a realidade é muito frustrante. Eu não tenho a vida que eu gostaria, não tenho a realidade que eu gostaria. Eu sou uma pessoa que eu nunca realizei nada, na verdade, daquilo que eu gostaria de realizar. Então a gente tem que ficar lidando com isso todo santo dia, para que a gente não deixe que os pensamentos transformem o dia a dia em algo pior do que é, né? Então dá para a gente levar, dá para a gente seguir em frente, desde que a gente não pense muito, não raciocine como seria a minha vida, né? Eu não estou atribuindo culpa a ninguém, não estou responsabilizando ninguém, né? Então é uma reflexão minha comigo mesmo, como seria a minha vida se eu tivesse conseguido isso, aquilo outro, como seria a minha vida se eu não tivesse passado por situações X, Y que me desgastaram, me proporcionaram perdas, me proporcionaram coisas emocionais muito ruins e que o lado ruim do emocional
é que as pessoas à nossa volta não sabem, né? Elas olham para a gente e parece que a gente está tudo bem. As pessoas que vivem com a gente mesmo, né? Que estão aqui ao nosso lado. Então, para elas, de repente, quando acontece algo que faz elas perceber que não estamos bem, elas não sabem como reagir. Muitas vezes pensam que é frescura, que é, sabe, ai, você anda cheio de coisa. Então, assim, elas simplesmente não sabem como reagir porque a gente nunca demonstrou isso antes, ou a gente demonstrou e elas não viram também, né? Tem muito disso. Às vezes a gente tem um comportamento diferente, elas não percebem, sabe? Porque cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem as suas histórias para vivenciar, tem a sua vida para cuidar. Então tá tudo certo, né? É melhor a gente não pensar muito sobre esse aspecto e ir levando do jeito que for possível. Então, sim, a religião é importante porque eu mesmo já precisei me sentir amparado e acolhido por uma força exterior, um ser que a gente nunca viu, a gente não sabe realmente se existe, né? Mas a gente sente, e esse sentir é uma coisa da nossa fé, do nosso espírito, da nossa alma, é tudo isso junto, ou é só um fruto da nossa imaginação, é uma coisa real ou não? Como é que é isso, né? Você acredita que é real? Você acredita que existem os anjos todos, a Nossa Senhora da Aparecida, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatadoras dos Nós, a Santa Luzia, Nossa Senhora das Cabeças? Você acredita nesses santos todos? São Miguel Arcanjo, Santo Expedito, São Jorge, São Judas Tadeu, e assim, você acredita que eles realmente existam, né? Ou existiram um dia aqui na Terra e agora existam ainda, só que num outro plano que a gente não pode ver? Você acredita sobre isso, né? Ou para você é só instrumentos de fé para a gente conseguir ter um domínio sobre nós mesmos, a nossa consciência, nosso lado espiritual, nosso psicológico? Ou você acha que é só imaginação e a gente nem deveria dar tanta bola para isso? O que é que você acha a respeito disso? Eu não sei, na verdade, o que pensar sobre isso. Eu acredito em Deus, sim, eu não tenho a menor dúvida de que existe Deus. Mas é aquele Deus da construção. Estamos aqui porque vivemos num planeta, vivemos no Brasil, temos todas as condições climáticas para isso, nós temos um corpo, que é esse daqui. Então, eu acredito nesse Deus, esse Deus que faz com que a gente olhe e veja que as coisas existem. Eu não acredito no Deus de doutrina, daquele Deus que fica ali escondido num lugar, uma outra dimensão, olhando como se fosse uma tela imensa de cinema ou de televisão, né? Olha só o Fabiano, o que ele tá fazendo, o que ele tá falando. Ah, Fabiano, você vai me pagar. Só por causa disso eu vou te deixar mais uns 20 anos aí, você vai ver. Não, eu não acredito nesse Deus, não. Pelo amor de Deus, eu não acredito nesse ser, não, tá? Porque tem muita gente no mundo, né? Como é que ele ia dar conta de ficar olhando todo mundo? Ele ia ter que ter. Aí entra o lance dos anjos, né? Os anjos, os espíritos, os guardiões, todo mundo tem seu anjo da guarda, né? Então deve ter alguma ligação com essa coisa toda, né? Então tá, então Deus não tá olhando a gente, então tem os anjos da guarda que estão. Esses anjos da guarda devem prestar contas para outros e para outros também, e assim vai chegando até chegar em Deus. Mas voltando ao eixo, é necessário, né? Conforta a gente, às vezes a gente pira o cabeção e a religião traz esse conforto. Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente, a religião serve para isso na vida da gente, mas enquanto é aqui no Brasil, tá? Porque a religião, quem leva a sério a religião mesmo, quem quer realmente seguir e ser devoto e tudo mais, não é assim.
A pessoa ela vai ter que conhecer realmente a fundo a doutrina, seja cristã, seja qualquer outra. Ela vai ter que conhecer a fundo a doutrina e se dedicar a ela. E aí se dedicar a ela é que é o bicho. Porque as pessoas elas querem tudo, né? A gente quer tudo, a gente quer realizar nossos sonhos, nossos objetivos, a gente quer dias de alegria, de satisfação, realização. Só que quando fala assim, você vai ter que fazer um sacrifício, pronto, aí já começa, né? Como assim, sacrifício? Não, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, hein? O quê? É. E você mesmo, especificamente você, olha, você não vai poder mais ficar bebendo leite não, tá? O quê? Eu não posso mais tomar o meu leitinho quente, que eu gosto tanto? Não, não pode, é pecado. Ah, então não quero não. Não, não tem essa de não querer. Se você quer seguir essa doutrina, você não pode. Senão, penalidades serão aplicadas para você, porque você vai ser considerado herege. E na religião não podemos ter hereges. Hereges são penalizados. Aí a pessoa já começa, né, a não querer mais a religião. Então, no Brasil, eu penso que a gente não leva muito a sério esse negócio de religião. A gente vai meio que na conveniência, né? Quando é conveniente, quando a gente precisa, quando a gente está com a alma machucada, assustada, atormentada, a alma frustrada, infeliz, a gente lembra da religião. Aí a gente se dedica, a gente reza, a gente vai no templo, na igreja, a gente, né? Mas aí quando a gente está melhor, quando nossa vida já está ali sob controle, a gente já se considera, né? Ah, eu não preciso mais me dedicar tanto assim. Aí a gente já começa a largar a mão da tal religião, da igreja, né? Das doutrinas. Então no Brasil eu penso que a gente tem esse comportamento mais assim conveniente, mas a religião ao longo do mundo, nos países onde levam isso muito a sério, ela é como a política, sabe? Ela dita o seu modo de viver. Não é à toa que antigamente a política de um povo vinha através da religião. E daí a importância atribuída antigamente à sociedade maçom, porque era uma sociedade que tinha essa referência, né, de influenciar muito na vida da sociedade. Isso antigamente, hoje eu não sei mais. Não faço a menor ideia hoje como é que funciona isso, né? Adoraria, de repente, quem sabe, né? Já fui mórmon, já fui tanta coisa. Quem sabe, de repente, tá ali uma portinha aberta. Pelo menos por curiosidade. Mas a curiosidade é realmente o fator que eles não querem, né? Maçons não querem curiosos. Ou você é e aceita todos os dogmas ali à risca, sem flexibilizar em nada, ou então não, você não serve, né? E aí você sequer põe um pezinho lá, né? Então, com os maçons é assim, é 8 ou 80. Eles não querem riscos e eles não querem curiosos. E eu acho que fazem muito bem. A religião, a pessoa deve levar a sério a religião. E isso envolve sacrifícios e obedecer aos preceitos e dogmas que ali existem, né? Como é que você vai mostrar sua fidelidade se você simplesmente age por conveniência? Conveniência não é fidelidade. Fidelidade é quando você põe certas coisas acima de você mesmo, sabe? Em nome de algo maior, algo além do que você acha. Isso é a fidelidade. Podemos ser fiel a uma pessoa, mesmo a gente não gostando, não concordando daquela pessoa, mas podemos ser fiéis a ela. A gente não concorda com tudo que ela fala, a gente não concorda com os valores que ela tem, mas algo nos faz ser fiel a ela. Entendeu? A mesma coisa com a religião. Você tem que ser fiel à religião. E alguns países levam isso muito a sério. Tanto que a religião
costuma ser nesses países todo o costume de vida ali da população, daquela gente. Tão a sério que é a religião na vida daquele povo. Então é isso, né? É isso que eu vim colocar aqui, essas reflexões, né? Nosso país é um país onde vivemos por conveniência. É um país muito bom, graças a Deus. Se a gente for parar para pensar, a gente vive num paraíso, porque aqui tem pessoas de tudo quanto é jeito. Sabe? Tem cristãos, tem judeus, tem eu ia falar o nome pejorativo, tem ubandistas, tem candomblecistas, tem esotéricos, tem bruxos, tem magistas, tem um monte de vertentes diferentes, né? Da religião, do autoconhecimento, da espiritualidade. No Brasil é um país que engloba tudo isso. Tem países tem países que alguns desses segmentos te levariam a algo muito ruim. Levaria assim, ó, e não ia ser nada bom não, tá? Por quê? Porque aquele país não tolera, porque aquele país, segundo a sociedade estipulada ali, ela é fundamentada sobre religião tal, tal. Eles toleram uma coisa, outra, mas nada fora daquilo que está fundamentado ali. Então, assim, o Brasil é um paraíso nesse sentido. Podemos ser quem a gente quer, até certo ponto, né? Mas esse certo ponto é muito além do que a gente encontra nos outros países. Os outros países, eles são mais limitados e eles limitam, sim, a vida de muita gente. E, eu nunca ouvi falar disso. É claro, porque eles têm uma vigilância ali, muito ferrenha, em que se alguém se atreve a mostrar o lado ruim de alguma coisa lá, a pessoa depois não fica viva para continuar a contar, entendeu? Então, assim, é nisso que a gente tem que se ligar. A gente, se for ver, se for comparar, a gente mora num país muito bom, nesse sentido da diversidade de povos, diversidade das pessoas. As pessoas praticarem muitas coisas em relação à religiosidade, espiritualidade, magias e tudo mais, e as pessoas serem, né, viver como elas querem viver. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pena que isso tem aquele efeito colateral que tira o sossego dos outros, né? Existem os desajustados que acham que a realidade deles vale mais do que a de todo mundo, e aí começa a querer incomodar, tirar a paz, tirar o sossego, tirar a tranquilidade. Aí é um efeito colateral dessa diversidade, né? A gente tem que ver como é que fica, a gente vai vivendo diante desse efeito colateral que é o país da diversidade, a diversidade dos povos, a diversidade do estilo de vida, a diversidade de crenças, de fé, enfim, uma diversidade total sobre muitas coisas, sobre muita gente, sobre muitos aspectos. Então, para todo bônus há um ônus. Talvez esse seja o nosso ônus. Nosso bônus é isso, é essa diversidade, essa liberdade da gente viver como a gente quer. O ônus é a gente louca, né? Gente louca que não sabe o limite do seu espaço e aonde começa a incomodar a outra, ou então sabe e não se importa, não quer saber, né? Que está incomodando o outro lá, simplesmente incomoda mesmo e dá um foda-se para o outro. Esse é o ônus da questão toda. É assim, como é que é aí com você? O que você acha disso tudo? A religião já foi importante na sua vida ou a religião ela é importante na sua vida? Você se considera uma pessoa feliz hoje? Eu não. Até ontem eu diria, eu sou feliz. Hoje não, hoje eu não sou feliz. Mas isso não me impede de viver da melhor forma que eu puder, né? Da melhor forma que me for possível, e vamos ver até onde isso vai dar, né? Vamos ver o que acontece. Sou muito grato, né? Eu sou grato demais pelo que eu tenho. Sou muito grato. Talvez o problema seja esse, né? Talvez se eu não fosse tão grato, talvez eu tivesse uma história diferente. Porque talvez a minha busca seria diferente, minhas prioridades seriam diferentes. Talvez eu não seria tão compreensivo com as dores de todo mundo, e isso me atraiu muita gente
que acha que agora eu tenho que ficar ali por elas. Então, assim, talvez eu seria algo diferente do que eu sou hoje, né? Mas fazer o quê? A gente vai levando. A vida é assim. Também temos, né, os nossos defeitos. Eu tenho muitos que talvez, assim, eu acho que muita gente não aguentaria viver comigo, não, porque eu não sou uma pessoa legal, sabe? Não, eu não sou. Eu não sou, não. Então tá tudo certo. Vamos vivendo assim, a gente com essa consciência, né? E a gente sem muita perspectiva do que virá pela frente. A perspectiva que eu tenho é uma expectativa, na verdade, eu gostaria que o nosso presidente Lula, que ele não sancionasse essa coisa do aumento dos deputados, não, tá? Eu gostaria que ele vetasse, sendo bem claro, eu gostaria que o nosso presidente Lula vetasse essa coisa toda que permite o aumento de deputados, tá? Eu acho que é o mais lógico que ele tem a fazer. Compreendo o jogo que é a política, a sujeira para todo lado, compreendo isso, compreendo que de repente para ele vai custar caro vetar, sim, mas é por nós, pelo povo brasileiro. Eu votei nele em 2022, então, assim, é o que eu espero, né? Espero que o Lula vete esse aumento. Ah, mas eles vão derrubar o veto do Lula e tal, mas é uma outra história, pelo menos a gente não vê a leniência dele em relação a isso. Uma coisa é esse projeto passar por artimanhas lá da Câmara e tudo mais. Outra coisa é a gente ver esse projeto passar simplesmente porque o presidente foi leniente, né? É diferente. Então, é isso que eu espero, é a expectativa que eu tenho. Agora, sobre a religião, a espiritualidade, magias e tudo mais, tem horas que a gente precisa, tem horas que não. Cada um com a sua história, né? Cada um sabe a necessidade para si. Eu compartilhei um pouquinho sobre mim em relação a isso, né? Minha fase em que eu me dediquei muito ao terço mariano e tal. Não sei como é com vocês, né? Se vocês também já tiveram um pezinho ali, ou se vocês estão atualmente em alguma religião. Se estão, aproveita, entendeu? Eu não sei se eu vou ficar e tal, mas aproveita o tempo que você tá lá, tudo serve de história, entendeu? Cada tempo em que eu fiquei nesses lugares foi legal para mim. Conheci pessoas, gostei de muita gente ali, sabe? Em termos de amizade mesmo, sabe? Aproveita o seu tempo ali, sabe? Vê o que você pode aprender ali como ser humano. Aí depois, naturalmente, você vai ver se você vai ficar, se você não vai. Essas coisas a vida mostra, né? A vida vai mostrando pra gente. De alguma forma, a gente vai decidindo, né? De acordo aí, naturalmente, com os dias que a gente vai tendo. É assim. E o que esperar da vida? Sei lá. Não sei nem o que é a vida, mas... É isso aí, gente. Não sei como terminar esse vídeo, então mando um abraço para vocês, um abraço para os meus apoiadores aí, o Lodi Pereira, o Carlos, né, do blog do Carlos Eduardo Valente. O Lodi também tem o canal dele, né, são canais, eu falei blog, né, são canais. O Carlos Eduardo Valente, do canal de audiobook deles, o Ludi Pereira, também do canal dele, Minhas Leituras, e o Calvin Haroldo para Sempre, o blog do Neófito, que sempre apoia, hypa meus vídeos. Agradeço muito, 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 muito. E a gente tem uma amizade de muitos anos, né? Muito tempo aí na internet. Na internet, pessoalmente, a gente não se conhece não, graças a Deus. Tenho certeza que ele não gostaria de me conhecer pessoalmente, não. Mas agradeço aos apoiadores. A Elda também, tá bom? Então é isso. Um abraço para todo mundo. Se eu esqueci algum nome aqui, me perdoe, me desculpe, mas estou querendo terminar o vídeo, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Ronaldo, do canal Ouça Que Eu Conto, também
vem aqui, assiste os vídeos e tal, e comenta e compartilha comigo o que ele pensa. Um abraço para você, Ronaldo, um abraço para a Elda, um abraço para o Neófito, um abraço para o Lúdio, um abraço para o Carlos, um abraço para você que está me assistindo aí,